Pode rapidinho, por favor, porque eu criei os arquivos aí, o arquivo de usuários, dentro da pasta, por algum motivo, tipo, quando eu mando executar o print, por exemplo, não encontro o arquivo de usuários. Você entrou na pasta certa aqui? Olha. Você não entrou no espaço? Não, então você vê, eu acho que no espaço vai escrever vários dados. Então tá. É isso, né? Tem dois dados. Entra aqui em dois dados. Tem dois dados. É, porque o seu arquivo do usuário vai ficar vazio. Ele está vazio. Esse CD a gente vai ter hoje, né? Não vai. Cara, esse comando do terminal, ele é um comando Linux. Ele é um comando Linux. Mas então, como encontrar os arquivos bonitinhos? Via Python, sim. Via Python, sim. Isso eu não fui atrás. Então, assim, ó, isso é uma sugestão para todo mundo, tá? Você precisa aprender comandos básicos de Linux. Isso que eu estou falando para você não é uma boa ideia. Observe o verbo que eu usei. É você precisa. Tá? Programador que não sabe lidar com o básico do sistema operacional tem um problema sério na mão. Tá? Por quê? Quando você entra numa empresa para trabalhar, ninguém vai montar o computador para você não, bichão. Os caras vão chegar, a gente usa isso. E aí você que se vire para montar o seu ambiente. Tá? Onde você vai criar pasta, como você vai fazer isso, montar, lidar com o repositório, correr dentro do sistema de arquivos, é seu trabalho, não é de ninguém lá dentro. Ou seja, você tem que saber lidar com o básico de sistema operacional. Isso é uma coisa curiosa, né? Então, agora quem é mais velho tem vantagem nesse ponto. Por quê? Porque quem é mais velho, quando começou a lidar com o computador, lidava com computador. Quem é mais novo lida com celular. Você não se preocupa mais com o sistema de arquivos, certo? Mas quem é velho se preocupava. Né? Então, eu estou cortando minha cabeça. Então, vocês precisam aprender o básico de Linux. Tá? Ah, professor, onde é que eu arranjo isso? Cara, há uns anos atrás, para o mestrado, eu tinha feito uma apostilinha de Linux básico para biólogo. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar aqui no Teams depois. Tá? É Linux básico mesmo, comandinho básico. É como que eu navego entre pastas. Pois é, né, cara? Agora que você comentou isso... Até ser alguns comandos, mas, tipo assim, teoria. Eu usava para concurso. Uhum. Então, você tinha que saber isso aí, mas só havia ainda teoria. Né? Sim, usar é outra história, né? Eu sei. Houve um tempo que eu fiz alguns concursos, e aí naquela época eu tinha chegado à conclusão de que concurso não era o que eu queria. Agora eu estou mudando de ideia. Um dia eu quero me aposentar, né? No setor privado você não se aposenta. Então, mas, realmente, sempre tinha umas apostilinhas de informática naquela época, mas eles não te mostravam como fazer, porque a ideia é que você decorasse, né? Mas eu vou mandar para vocês uma apostilinha que eu tenho perdida ali. Mas assim, ó, eu tenho que cortar a apostila primeiro, tá? Porque não interessa para vocês como que se lida com DNA, por exemplo. Né? Pelo menos eu acho. Então, como você faz filogenia de proteína. Se vocês quiserem, eu mando, né? Vocês dão uma lida lá e tal. Ensino médio faz parte, né? No ensino médio também não me interessava. Curiosamente, cara, biologia... Oi? Então, que filogenia não é coisa de ensino médio, realmente. Filogenia é um nível acima. Mas tem introdução à filogenia, sim. Só que eles não dão esse nome. Sabe quando você vê no ensino médio, tipo, árvore da vida? Aí você vê que tem peixe, aí depois vem anfíbio. Isso é filogenia.
Só que eles não dão esse nome. Essa é a grande questão. Mas mostra sim. Tá? Então, toda vez que eles vão mostrar comparação evolutiva de uma forma geral, quem veio antes, quem veio depois, como que evoluiu para não sei quem, tal, eles identificam isso por filogenia. Só não dão esse nome. Mas curiosamente, cara, a biologia era a minha pior matéria no ensino médio. De longe a pior. Eu achava um inferno biologia. Tá? E era o que puxava a minha nota para baixo. Tá? O meu doutorado é em biotecnologia. A minha pior matéria virou o meu doutorado. Vai entender, né? Tá entendendo? Mas foi bom, que se era pior, agora você passou. Agora eu sou um doutor porcaria. É um doutor. Né? É um doutor que não gosta aí. Que não gosta do assunto. Mentira, cara. Eu gosto demais do assunto hoje. Hoje você vê que é legal. Só que aí tem um combo de coisas, né? Na época eu tinha pouco interesse no assunto e os meus professores foram ruins. Não passaram a vontade de você aprender. Então, o meu professor do primeiro ano, cara, ele ficava fazendo piada. Mas umas piadas ruins, sabe? Que só ele ria. E se você não risse, ele te dava nota baixa. Citologia do saco. Ficar entendendo o que tinha de organela na sala. Vocês já viram organela? Sim. Já decoraram todas? Não. Eu decorei para uma prova que eu fiz e esqueci. Exatamente. Fizeram. É muita coisa. Então, Não é uma coisa que você vai parar no cenário e falar, vou pensar agora o que eu vou. Cara, O meu professor de física, ele dá a matéria e fala, ó, se alguém parar para perguntar para você na rua, você sabe responder agora por que tal onda faz tal coisa e qual que é a equação. Você fala pra pessoa. A pessoa vai se afastar de você na hora. Não tem certeza. rapaz, eu tenho um exemplo bacana. Eu gosto de contar história, esse que é o problema. Eu lido com aquarismo. Eu gosto de aquário. Meu hobby é ver peixe. Tá? E aí tem uma coisa que você aprende no ensino médio chamado vasos comunicantes. Certo? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que você aprende é o quê? A água naturalmente vai do espaço mais alto para o espaço mais baixo. Certo? É outra coisa que você aprende em física. A minha esposa não prestava atenção na matéria de física. Certo? Eu prestava. Eu gostava de física. E aí, sempre que tinha que encher o aquário, por exemplo, o que ela pegava? Ela pegava bombona. Bombona é tipo um pote muito grande para pôr líquidos. Pegava a bombona, erguia. A bombona são 20 litros, né? 20 quilos d'água, certo? Erguia e virava no aquário. O que eu fazia? Erguia, botava num ponto mais alto, tubinho lá dentro, sugava e jogava, deixava caindo. Certo? Aula de física. Aí você pensa, tem gente que nunca fez aula de física e aprendeu isso. É verdade. Se acabar a gasolina. Exatamente. Né? Mas você aprende na matéria de física. Então, e aí ela olhou. Que boa ideia, né? Parece um negócio tão comum. Aí eu olhei, até parece que a gente aprende no ensino médio. Né? Então, pode parecer inútil, cara, mas tem umas coisas que você faz no dia a dia que você acaba incorporando no ensino médio que, puta, fazendo a prova é um saco. Mas incorporar no dia a dia Eu gosto muito de aprender. O meu problema é biologia. O resto vai. Aprendo, acho legal, interessante, mais parte que não vou usar. Estou usando aqui agora algumas coisas. Mas o meu problema é biologia. Biologia não desce. Não, eu tinha esse mesmo problema, cara. Só que aí o que aconteceu é que quando eu entrei no mestrado, eu peguei um orientador que é... Não estou enchendo o bola do cara, porque o cara nem está aqui. Né? Eu peguei um cara que era um excelente professor. Ele gostava do assunto. O cara é bioquímico. E eu gosto muito de lidar com dados. Inclusive, na saída desse exercício aqui, eu vou mostrar um truque para vocês. Então, eu gosto muito de lidar com dados. Eu entrei no mestrado para lidar com dados. Biológicos, mas dados. Então, o que o dado representava, eu aprendi biologia para poder interpretar. Só que toda vez que eu ia interpretar alguma coisa, e eu pedia ajuda desse cara, o cara me dava uma aula daquele troço. Só que a aula era boa. E aí eu comecei a pegar gosto. Então,
A minha aula do ensino médio ainda, para mim, era um saco. Mas o que eu aprendi no mestrado, cara, com esse cara, foi muito bacana. E aí eu peguei uma professora que faleceu de Covid agora na pandemia, de biologia molecular. Quando eu entrei, fechem o ouvido quem sofre por palavrões. Mas quando eu entrei no mestrado, é só para poder representar o meu estado mental no momento. E aí eu olhei que eu ia ter que aprender, que era uma matéria obrigatória, biologia molecular. Eu olhei, fodeu. Nunca vou passar nessa matéria. Cara, a matéria do cara da mulher era fantástica. Então, eu achava um saco no ensino médio. Para mim, as minhas memórias de ensino médio de aula de biologia ainda são um saco. Mas quando você começa a ver a aplicação para aquilo, quando aquilo parece útil, começa a ficar legal. E aí quando você faz citologia no primeiro ano, você não vê utilidade para nada daquilo. De que me interessa o Golgi da célula que nos... Dane-se a mitocôndria, dane-se junto. Né? Mas quando você vê ela fazendo alguma coisa, cara, aí o negócio fica legal. Vem do que você tem realmente de visão de mundo daquilo. Porque, por exemplo, em física a gente aprendendo sobre ondas e essas coisas. Eu gosto muito de música, né? Então, para todo mundo da minha sala, é completamente útil. Para mim, é o que eu uso no dia a dia fazendo música. Então é muito legal. Sim. Você é instrumentista, cara? Eu sou. O que você toca? Eu toco baixo, guitarra, violão, teclado, carimba, prato, caixa. Eu produzo e desenrolo mais umas coisas. Ah, legal. Legal. Quando eu falei do sustenido, eu vi que você se contorceu. Eu falei, isso que era música. Aí você falou que era música, eu fiquei curioso. Mas, enfim, voltando lá.